é o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história, então eles têm que gostar daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos. Boa tarde. Chegou o dia de abrirmos o livro das páginas de educação escrito em Cachoeira do Sul. A professora Valme Bartmann atuou na educação aqui no nosso município e foi lembrada pela professora Silvia Santos como professora de sua memória, como professora que tinha ficado na sua lembrança. E foi daí que surgiu a ideia deste quadro, Páginas da Educação de Cachoeira do Sul. Por isso, a professora Valme Bartmann é a nossa primeira entrevistada e a primeira que vai contar das suas páginas na educação do nosso município. Boa tarde, professora. Boa tarde, Denise. Esteja à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco. Realmente, sempre um prazer a tua companhia. Mas vamos começar já, então, sabendo da sua formação. Qual é a formação do magistério que você tem? Eu cursei na Escola João Neves da Fontoura o curso normal. Na época se chamava curso normal. Hoje é magistério. Isso. De 1967 a 69. Formatura em julho de 1970, após o estágio supervisionado. Depois fiz a Faculdade de Ciências e Letras de Cachoeira do Sul, Fundação Educacional do Vale do Jacuí, de 71 a 73. E, posteriormente, alguns anos depois, uma complementação no curso de matemática, com o objetivo de melhorar os conhecimentos e galgar degraus na carreira do magistério. Quais foram as instituições em que você trabalhou? Eu fiz estágio na Escola Vital Brasil, depois tive um meio ano de contrato, a pedido da então diretora Renate Diefenbach. Posteriormente, nessa época, eu fiz o concurso e fui nomeada para a Escola Cândida Fortes Brandão, onde eu atuei durante toda a minha vida profissional. Então, professora pública estadual. Nesse meio tempo, eu também tive alguns anos trabalhando no Colégio Barão do Rio Branco, somente com matemática. Na escola estadual, com ciências e matemática. Atuou em algum setor também? Atuei como auxiliar de supervisão e durante 12 anos eu fui diretora da Escola Cândida Fortes Brandão. Contando esse tempo todo aí, desde o início até a aposentadoria, quanto tempo que deu de magistério? 24 anos. Em que época que você trabalhou? De 1970, houve uma interrupção em 1971 até 1994. E no caso, o magistério a gente sabe que é uma vida é uma profissão, é um trabalho, mas ele tem uma doação que vai além das paredes da sala de aula e ele vai também além do portão da escola. Até porque quando você atua em setor, como disse, direção, sempre isso imputa um pouco mais de trabalho. Como foi conciliar família e o trabalho? Não foi muito difícil, porque o magistério não é simplesmente uma profissão, ele é uma vocação. O professor precisa amar o seu trabalho. E eu sempre me dediquei bastante, gostava muito do meu trabalho, me realizei profissionalmente e pessoalmente dentro da minha escola. A Escola Cândida Fortes Brandão, eu sempre digo e repito, não era a minha segunda casa, era a minha primeira casa. E eu só pude fazer isso porque eu sempre tive o apoio da família, né, especialmente da minha mãe, que cuidou da educação dos meus filhos, do marido, que foi sempre muito compreensível, e eu pude, então, doar-me quase que integralmente à minha escola do coração. Que bom ouvir isso, porque a impressão que dá é que foi uma coisa muito bem resolvida. Muito bem resolvida, com certeza. E com certeza também você teria ali expectativas muito grandes com relação a esses alunos. Como que é reencontrá-los hoje? Assim, ver a profissão que estão seguindo, reencontrar os alunos, como que é? É uma satisfação muito grande. Frequentemente a gente encontra ex-alunos. Às vezes a gente nem os reconhece, né? Porque nós éramos uma pessoa, eles eram muitos. Eu tive períodos na escola, quando diretora, que nós tínhamos mais de 1.000 alunos. Então, todos passam pela direção, não é? A gente encontra
sabe que tiveram uma passagem na vida da gente, mas não os coloca, às vezes, exatamente na época, né, e no lugar adequado. Mas eles lembram da gente, né? Eu sempre fui uma professora bastante exigente, primava pelo respeito, pela disciplina, né? E às vezes na época eles não estavam muito satisfeitos, não é? A professora era um tanto quanto chata, briguenta, mas quando a gente encontra, eu já ouvi várias vezes: professora, graças à maneira como a senhora conduziu o seu trabalho na minha sala de aula, eu aprendi matemática. Mas com relação ao que a professora Valme falou de, às vezes, como ela exigia disciplina, era justamente para ter condições de passar o quê? O conteúdo. O conhecimento e até a sabedoria, né? E, na verdade, o compromisso do professor não se resume somente a passar conteúdos, não é? O professor tem por obrigação e por responsabilidade também trabalhar valores e preparar os seus alunos com base para enfrentar a vida fora da escola, além da escola. É verdade. E aí, desse tempo de magistério, foi bastante tempo, tiveram os filhos, como você mesmo mencionou, e também passaram pelas escolas, você deve ter acompanhado também os seus estudos, agora os netos. Percebe que mudou muita coisa do tempo em que tu atuaste para o tempo de agora? Com certeza. Acho que as mudanças são bem acentuadas, não é? Quando nós nos referimos principalmente a comportamento dos alunos, a receptividade dos conteúdos, o respeito aos professores, não é? aos superiores, hoje em dia eu acho que esses fatores estão deixando bastante a desejar. Você entende que isso é uma coisa que mudou e que deveria ter permanecido? Deveria ter permanecido. E deve ser trabalhado, não é? Com o pessoal novo que está atuando, deve primar por isso. Uhum. E alguma coisa que você percebe assim que mudou e mudou para melhor? A tecnologia, não é? Que não existia naquela época, não é? Hoje é uma arma para os alunos, para os professores, é uma outra maneira de trabalhar bem diferente da nossa, é uma conquista. É verdade. Professora, a gente percebe na sua fala que tinha um companheirismo muito bom na escola, assim, tinha uma parceria boa, os professores se envolviam, por isso talvez o trabalho fosse mais leve. Então, projetos, alguma coisa que acontecia na escola que a senhora lembra dessa época? Muitas coisas marcantes, né, dessa época em que a gente trabalhou com essa comunidade escolar. A família, através do Círculo de Pais e Mestres, participava muito diretamente dentro da escola, dando apoio aos professores, acompanhando os alunos. Nós tínhamos na escola o Clube de Mães, que funcionou durante muitos anos. Um grupo de mães que participava efetivamente, reuniam-se na escola semanalmente, realizando trabalhos que vinham beneficiar, né, o desenvolvimento da docência na escola, faziam esse contato direto com o corpo docente, com os alunos, né, e com os demais pais da escola. E o aluno que vê o seu pai, a família envolvida, ele também tem um outro entusiasmo para estar naquela escola, né? Claro que sim. Né? A sua mãe estava lá dentro da escola, trabalhando para a escola, ajudando a escola. Verdade. E aí os professores acabam se envolvendo também, né? Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa inspira a outra. Isso é um clima de amizade maior, não é? Do corpo docente com a família, dos alunos com os professores e os pais também. Vamos fazer agora um bate-volta, assim, rapidinho. Eu vou falar uma palavra para a professora e ela vai, numa expressão ou numa palavra só também, me responder o que vem à memória com essa palavra. Escola. Minha casa. Estudantes. Formação. Sala de professores. Encontro agradável. Planejamento. Eficiência. E a disciplina? Necessária, fundamental. E as férias? Um descanso. E a aposentadoria? Vida nova.
Ok. Depois de tanto tempo de afastamento do magistério, o que poderias dizer que ficou dessa fase da vida? Saudade. É tão bom olhar para uma carreira assim de anos e pensar que se fez o que deveria ter feito. É claro que levando-se em conta que somos seres humanos e que muitas vezes... Sempre existem falhas. Justamente, vamos e viemos. O objetivo desse quadro, esse quadro tem dois objetivos fundamentais. Um é homenagear. É homenagear a pessoa que está aqui conosco, que escreveu suas palavras, suas atitudes, suas ações nas páginas da educação do nosso município. O outro objetivo seria valorizar também o professor que está hoje na sala de aula, incentivar esse professor, envolver esse professor, fazer com que esse professor entenda qual é o seu fundamento na educação. Porque educação é muito fácil nós dizermos que ela é básica, nós vermos figuras e gravuras onde o professor influenciou a todos os profissionais, né, numa cadeia, todos os profissionais são frutos de uma educação, mas muitas vezes não percebemos o próprio professor reconhecendo-se como um técnico daquele saber, daquele ensinar. Então, esse quadro tem também esse objetivo. Além de agradecer muito pelo seu trabalho na educação, valorizar esse trabalho que eu acho que depois que passou, ainda assim, como você usou a palavra saudade, eu acho importante reconhecer também o que foi feito. E eu gostaria de, ainda valorizando o que ouvimos que você fez aqui, essa satisfação de tê-lo feito, de dar um recado para esse pessoal que está lá em casa, que está no magistério ou pretende ingressar nessa carreira. Que recado você deixaria para eles, baseado em tudo isso que você nos falou e que edificou? A tarefa de ensinar não é nada fácil, mas ela é gratificante. Quando é feita com amor, com dedicação, com eficiência, com o objetivo principal de formar os seus alunos não só intelectualmente, mas prepará-los fisicamente, socialmente, emocionalmente e culturalmente. O professor precisa ter consciência da sua importância e da sua responsabilidade nesse trabalho. Esse recado é para você, que deixa marcas nas pessoas às quais ensina. E até a nossa próxima página da educação e até o nosso próximo encontro.